Ecologia em Ação está retornando com o segundo bloco, tendo como convidado o candidato ao governo do estado, que acabou de sair da eleição, Rogério Novaes. Rogério é engenheiro, é residente em Joinville, tem a sua empresa aqui e tem feito assim um excelente trabalho na área do tsunami de concreto. Rogério, como é que é essa história de tsunami de concreto e sustentabilidade, quando nós não temos vias públicas para suportar tanto carro? Sabe, essa questão de planejamento urbano é um negócio muito complicado, Gato, tá? E você citou bem o ponto-chave, sabe? A questão do automóvel. Você, quer dizer, as pessoas que se envolvem mais com questões ambientais são responsáveis na questão do veículo, do automóvel. No entanto, quando você faz planejamento urbano, por mais que a gente não concorde com esse excesso de automóveis, a gente não pode planejar um meio urbano sem considerar o automóvel. Por quê? Porque a legislação brasileira, a Constituição, permite ao cidadão ter um automóvel. E ele acaba achando no automóvel a melhor alternativa, porque as consequências do uso descontrolado, ele só vai sentir mais à frente, tá? Então nós vamos ter políticas bastante bem ajustadas para evitar que esse crescimento desordenado crie o caos na cidade de Joinville. Agora, Rogério, tem dois exemplos de municípios vizinhos aqui que não fizeram corretamente o seu plano de uso do solo. Araquari e Guaramirim. Guaramirim, que é um município eminentemente produtor de arroz, está perdendo áreas de produção de comida, está sendo aterrado as quadras de arroz com barro vermelho, que vem de longe, em plena zona rural, inserindo fábricas, inserindo loteamentos. O pessoal vai roubar o arroz depois de plantado, porque tem casa no lado das plantações de arroz. E em Araquari, estive ainda hoje de manhã lá, vendo o caos que a Araquari está criando, e vai ser um grande problema para Joinville quando tentarem instalar um incinerador, que está se falando, para incineração de lixo doméstico. Você sabe que Joinville, no seu planejamento, há anos atrás, no tempo da Serete, né, do Jorge, que veio aqui, né? Wilhelm, né? O nosso autor do plano diretor. Do plano diretor. Ele disse assim, o distrito industrial de Joinville tem que ser na zona norte, porque a dominância dos ventos, da movimentação da atmosfera, vem de Araquari e vem para Joinville. Nós não podemos colocar na zona sul de Joinville um distrito industrial com chaminés, com emissão de gás, que nós vamos intoxicar o povo do centro de Joinville, da cidade de Joinville. E agora, nós não podemos interferir no município de Araquari. Todas as empresas que eventualmente têm dificuldade de se estabelecer aqui por causa de muita burocracia, muitas vezes, têm facilidades em Araquari e é feito de qualquer maneira. Então é um caos. Estão destruindo tudo. Então, isso é uma questão que a engenharia, o próprio CREA e os partidos políticos deveriam discutir o desenvolvimento regional. Porque Joinville é uma grande Joinville hoje em dia. Gert, não sei se você recorda de todas as nossas peças de campanha, mas uma das coisas que eu bati muito forte foi a volta, a recriação das regiões metropolitanas. O que acontece nesse exemplo que você citou? Não são só os municípios próximos a Joinville, não, mas também regiões de Joinville afastadas da região central, que acabam perdendo um certo controle porque elas se sentem órfãos de algumas ações, tá? Então, nós precisamos recriar urgentemente, era compromisso nosso, depois outros candidatos também assumiram o compromisso do Partido Verde, para que essas políticas sejam tratadas de maneira conjunta. Tá? Lembra, nós falamos sobre água, não dá para você pensar água em Joinville se você não pensar água em Araquari, se você não pensar em São Francisco, se você não pensar na região como um todo. Transporte coletivo, emprego, renda, o que está acontecendo nesse fenômeno que você citou? As empresas pensam em implantar plantas em Joinville, encontram dificuldades por exigências legais, burocráticas e acabam procurando os municípios próximos e através São frágeis, não tem estrutura para aguentar. Custo muito mais frágil, eles acabam absorvendo esses impactos que no futuro serão impactos para Joinville, porque vem uma empresa, traz, por exemplo, 300 funcionários e aí a cidade não tem um plano de habitação, esses 300 funcionários começam morando mal na cidade e depois migram naturalmente para Joinville como cidade grande, buscando empregos na construção civil. Agora, você vê no caso de Araquari, eu tive reunido com diversos empreendedores, antes de Araquari um pouco, tem um núcleo industrial, e eles estão preocupados porque não tem asfalto. Empresas lindíssimas, prédios bonitos, bem arquitetados, bem engenheirados, lindíssimos.
E a via pública não tem esgoto, é toda esburacada, então eles me perguntaram, como é que resolve isso aqui? Eu disse, olha, Araquari, como a Guaramirim, não tem estrutura de engenharia, de arquitetura, de planejamento, como tem Joinville. Então, vocês têm que fortalecer uma associação industrial em Araquari e vocês têm que se organizar e adotar a rua de vocês, asfaltem ela, depois façam um ajustamento com a prefeitura e abatam isso do IPTU que vocês têm que pagar. E de outros impostos, eventualmente. Mas veja bem, é tão importante a questão da regionalização da região metropolitana, que a própria lei de resíduos, que foi aprovada esse ano, depois de 20 anos no Congresso, depois de 20 anos, ela traz o conceito de consórcio intermunicipal. Exatamente. Tá? Por quê? Porque não há condições, veja bem, as cidades próximas, eu aproveito um pouco de Araquari, eu aproveito um pouco de Guaramirim, eu aproveito um pouco de São Francisco e tal, porque são cidades que eu tenho ligações ou por parentes, ou por amigos, ou por turismo, ou por praia e tal, né? Então, eu tenho que ser parceiro dessas cidades. E quando eu não faço essa parceria, ocorre aquilo que você mesmo comentou, ou seja, pela fragilidade do município, eles são obrigados a aceitar investimentos que nem sempre são tão nobres quanto se pensou. Exatamente. Tá? E aí o que acontece? Você deve lembrar da nossa questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Foi uma briga, eu ousei na época defender a ideia de que a universidade poderia ficar até numa planta, não necessariamente no município de Joinville. Pois o pessoal brigou, colocaram no município de Joinville no pior local possível. Exatamente. Entende? Ou seja, com a ganância de que não, a planta da universidade tem que ficar no território de Joinville. A consequência que será habitação auxiliar fica nos outros municípios, mas a consequência social é nossa. Então nós precisamos pensar região, Gert. E aí o meio ambiente tem que ser preservado. Você falou sobre outros municípios. Se você for circular pela rodovia do Arroz, recentemente pavimentada, a SC-413, o que você acha lá no Arrozal? O que você acha? Aterro para um programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Peraí, lá então, na Vila Nova. Nem nós estamos fazendo a lição de casa. Lá na Vila Nova. Está faltando planejamento. Sem esgoto. Sem infraestrutura. Exatamente. Sem transporte coletivo eficiente. Exatamente. Ou seja, está criando um passivo urbano. E quando eu conversei com os responsáveis do Minha Casa Minha Vida aqui em Joinville, sugerindo a eles, já que vem o dinheiro federal, vamos fazer com captação de água da chuva, vamos fazer com aproveitamento da energia solar. Eu fui rechaçado, me deram um corridão. Você está atrapalhando o nosso projetinho aqui. Durante audiências aqui que falavam sobre zonamento, nós propomos a construção green, que o mundo inteiro está usando. Exatamente. Justamente aproveitamento de água, aproveitamento de energia solar, novos materiais. Isso. Lembra que eu te falei sobre a questão do saneamento, a condição de saneamento gerar patologias na vida das pessoas? Você pega em cima do arrozal, coloca cerâmica vermelha, reboco à base de cal, entende? Cimento convencional. O que você vai ter naquelas edificações daqui a alguns anos? Umidade em grande volume. O que a umidade cria nos ambientes? As casas vão ter uma durabilidade curtíssima. E as pessoas que habitam vão ficar doentes. Então, quer dizer, nós precisamos ter isso. E o pior, lembra quando o São Marcos não quis, o Minha Casa Minha Vida, todo mundo achou que era porque o São Marcos não queria esse tipo? Certo. Não, porque no programa não leva 1 metro linear de esgoto sanitário. Nada. Eles vão criar um problema para os moradores que tinham uma qualidade de vida e vão destruir isso aí. Então agora temos o plano de implantação que está sendo feito em Vila Nova do esgoto sanitário. Quer dizer, isso teria que ter precedido as licenças. Claro, exatamente. Teria que ter precedido as licenças. Agora, como é que o município de Joinville licencia prédios de 14, 15 ou 18 andares e quando não existe uma rede de esgotos passando diante desses prédios? Eu tenho visto projetos desses prédios grandes, o projeto da fossa do filtro biológico, uma vergonha. Hoje, Gert, não estão dentro do padrão, de uma norma da BNT antiga. Hoje, Gert, só para você ter uma noção, está mais do que comprovado, tá, que o conjunto, que é uma precariedade para situações extremas, mas os conjuntos de fossa, de filtro, de zona de raiz, mesmo de clorador, eles têm uma ação muito tímida. Até são toleráveis em áreas consolidadas. Exatamente. Imagina só, o cidadão está lá, mora na casinha dele, coisa e tal, não tem rede de esgoto, ele vai usar um conjunto Aí sempre me perguntam, Rogério, quando é que vão limpar o Rio Cachoeira? Eu digo, nunca, porque o sistema de esgoto da cidade com fossa, antigamente tinha filtro, tinha só fossa, né? Então isso tudo está funcionando. Não tem maneira como e o drama maior, remediar isso aí. Você que é um ambientalista sabe disso melhor do que eu. A própria ABNT, nas normas que regulam
a fossa e o filtro, ela coloca uma coisa muito interessante, que é a eficiência com relação à presença de coliformes fecais e ela mostra que é zero, ou seja, se entra uma taxa de coliformes fecais num conjunto fossa-filtro, sai a mesma taxa. E coliformes, ele não faz mal a ninguém, ele está presente, mas ele é um indicador da presença de patologias potencializadas naquela água. Ou seja, onde você tem coliformes fecais, não é um coliforme, mas a água está potencializada na transmissão de doença, tá? Então, é muito importante que o planejamento urbano leve em consideração esse ambiente verde. É muito importante que você tenha essa visão. Vamos voltar um pouco num outro tema, Conselho da Cidade. Você tem participado, né? Sim, eu sou membro do Conselho. Então, o que você acha da eficiência? Nós completamos 1 ano de Conselho. Você vê a movimentação do povo, 400, 500 pessoas para eleger seus representantes. O que resultou de positivo nessas reuniões? O Conselho, Gert, cometeu um erro grave, tá? Foi feito na gestão passada e a atual gestão resolveu não reformar. O Conselho, ele é desequilibrado em favor do poder público. Do poder público, exatamente. Então, a gente que faz os debates, a gente vai à exaustão, nós trazemos, e você participa, nós trazemos propostas, mas quando alguma proposta vencedora desse grupo independente não agrada ao detentor do poder, ela simplesmente é excluída. Excluída, exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, não é o erro do poder público, não é o erro, mas o erro do formato. O do formato, exatamente. É diferente em Camboriú. Lá Camboriú, a comunidade Jaraguá, de Jaraguá também tem um outro padrão. Não só, veja bem, porque em Joinville o desequilíbrio é duplo, tá? Primeiro, 50% mais o presidente é do poder público de escolha direta do prefeito. Tá? Nas outras cidades que você citou, Camboriú, Jaraguá do Sul, além do poder público ser a minoria, ele ainda é rateado entre as diversas esferas. Então, se você vai em Jaraguá, tem a polícia militar, tem a segurança como é o governo municipal, tem diversas esferas que dividem a sua participação. Em Joinville, 50% dos membros do Conselho, mais o seu presidente, são indicações diretas do Executivo Municipal. Exatamente. Não existe a participação da Secretaria Regional. Engessado. É um conselho engessado. Então, o Conselho, ele aprova algumas visões que distorcem, mas depois elas passam no crivo. Serve ou não serve. Tá? Rogério. Então, esse é formato. Exatamente. Mas eu gostaria de ter você mais vezes no meu programa aqui, porque essa conversa da engenharia ligada à questão ambiental é muito importante hoje em dia. Então, eu sou supervisor ambiental de mega projetos. Eu tenho um novo cliente em Blumenau agora. Eu me desloco 2 vezes por semana para lá para fazer a supervisão ambiental da obra. E é muito importante isso porque eu mantenho o empreendedor fora da cadeia por crime ambiental. Claro. E evito que a obra seja embargada. Então, por previsão, eu evito. E a gente conserta antes do órgão fiscalizador chegar. Mas o programa está acabando, Rogério. Infelizmente, eu já recebi o aviso do meu programador. Então, vamos convidando os telespectadores do Ecologia em Ação para o nosso próximo programa. Até lá, pessoal!